Olá, eu sou Yara Bentes, superintendente da Abravidro e editora da revista Vidroplano, e você está no Vidrocast, o podcast da Abravidro. No fim do ano passado, o IBGE divulgou um dado alarmante. 1 a cada 4 empresas que geram emprego no Brasil não sobrevive até completar seu primeiro aniversário. E quando esse espaço de tempo é aumentado de 1 para 5 anos, a taxa de sobrevivência empresarial é ainda menor. Apenas 37% das companhias criadas em 2017 no país seguiam em operação em 2022. A perenidade dos negócios é mesmo um desafio. E para inspirar os empreendedores, vamos falar nesta edição com os gestores de uma processadora vidreira que, neste fevereiro de 2025, celebra o seu centenário. Isso mesmo, 100 anos de história. Eu estou falando da Cyberglass, localizada na cidade de São Paulo. Estão aqui, em nosso estúdio, o CEO da Cyberglass, José Domingos Seixas, além de seus sobrinhos, a Gláucia Guerreiro, diretora de suprimentos, e Rodrigo Guerreiro, diretor de operações. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Vidrocast. Obrigado. São poucas as empresas brasileiras que chegam aos 100 anos de idade. E algo mais difícil ainda é isso acontecer no setor vidreiro. Qual a importância dessa data para a Cyberglass? Essa data, lógico, eu como terceira geração da empresa, né, me honro de estar à frente dela e dizer que é uma empresa saudável, né, que nós passamos por grandes desafios, mas a gente sobreviveu a todos eles. E mais feliz eu estou sabendo que a 4ª geração já está pronta para assumir a Cyberglass a qualquer momento. Rodrigo. É uma honra enorme, né? Mesmo porque eu acompanhei, vamos dizer assim, 25% dessa história. Eu estou na empresa já há 27 anos e eu vi a grande transformação, né? De uma pequena vidraçaria para uma indústria. E quando a gente olha para trás, no dia a dia a gente não percebe, né? O crescimento, a evolução. Agora, quando a gente volta alguns anos, puxa, quando eu comecei, aí você vê a grande mudança. Foi ela se tornou de uma pequena vidraçaria uma grande indústria. É uma das referências hoje no mercado nacional. E você, Gláucia? Eu não estou há tanto tempo, eu estou há 13, 14 anos na empresa, mas faço minhas as palavras dele, porque eu não acompanhei direto dentro da empresa, mas acompanhei, de certa forma, a evolução com meu avô, com meu pai, com eles, né? A era que veio dos computadores, saiu da ficha para os computadores, e hoje você vê grandes máquinas, a gente inovando e investindo, né? Em maquinário, e a gente, graças a Deus, conseguindo manter uma perenidade aí. Muito bem. E o que vocês estão prevendo para celebrar esse momento, esse marco para a Cyberglass e para o mercado? Então, a gente está a gente vai fazer uma festa agora em comemoração a 100 anos, 2 na verdade, a primeira dia 7 agora para os nossos colaboradores, e dia 21 de fevereiro nós vamos fazer uma festa para os nossos fornecedores, nossos parceiros, nossos clientes, para comemorar, para falar, chegamos até aqui, se Deus quiser, vamos mais 100, 200, se Deus quiser, estaremos lá. Tá bom. Bom, vamos contar aqui um pouco dessa história, né? Na resposta de vocês, a essa primeira pergunta, vocês estavam falando aí da questão de ver a transformação de uma pequena vidraçaria em uma indústria do porte que é a Cyberglass hoje. Vamos contar então um pouquinho dessa história que começou lá em 1925, né? O fundador da empresa foi o Domingos Seixas, que era o seu avô, certo? Certo. Conta um pouquinho mais sobre ele, sobre o que você sabe desse período, da fundação da empresa. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, né? Ele faleceu mesmo antes do casamento dos meus pais. Mas a história conta que ele era um vidraceiro, ele era de Santos, e se aventurou, casou com a minha avó, né? O Domingos casou com a Aurélia, e de comum acordo se aventurou a abrir um comércio de vidro em 1925. Isso foi em Seixas e Companhia, né? Depois passou para a fábrica de espelhos, né? Depois passou para a indústria e comércio de vidros e espelhos São José, depois passou para a Verge,
E hoje, né, em 2002, a gente mudou para Cyberglass. Mudamos de prédio, de nome e também de segmento. De segmento. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas vocês sabem da história? Por que ele escolheu o ramo vidreiro para trabalhar? Como que foi o trabalho nos primeiros anos? Alguém tem esse registro? Não. Não? Não temos esse registro. Acho que pelo fato de ele não mais estar no meio da gente, né? Então, Sim. acho que isso foi... Ficaram umas Se lacunas perdeu nessa Deus, história, né? História, né? infelizmente. Então, essa história, acho que ela não teve continuidade. Essa continuidade foi depois que meu pai assumiu a empresa. E essas mudanças de nome? O que levaram às mudanças? Cyberglass é a mais longeva delas? Porque se foi em 22, em 2002, estamos aí com 23 anos de nome. Isso, não, a Cyberglass não é. Eu acho que a indústria e comércio de vidros e espelhos São José é a mais longeva. E ela, na verdade, ela perdurou, acho que uns 40 anos, 45 anos. Ah, bastante. Bastante. E o que levou a essas mudanças? A mudança de endereço. É? Quando nós mudamos para o endereço que nós estamos atualmente, a ideia era, de fato, tornar ela uma indústria, né? Fazer alguns investimentos. Nós mudamos para um espaço que era praticamente 5 vezes o endereço anterior. E com isso houve uma mudança radical. Aí a gente fez um rebranding, né? E contratamos uma empresa de marketing, e aí o Domingos tocou isso e alterou o nome para Cyberglass. Hoje a Cyber está localizada no bairro da Moca, né? Se você que nos assiste ou nos ouve não é de São Paulo, a Moca é um bairro bastante tradicional aqui da cidade, próximo ao centro, e que no passado era um polo industrial. Então, essa história mais recente é dessa época, então, de que mudou para Cyberglass. Sim. E antes vocês estavam no Brás, não é isso? Isso também. Então, o início da história é lá. É lá no Brás. E aí vocês mudaram justamente para ampliar a empresa e atender novos segmentos, é isso? Isso. Muito bem. Bom, como alcançar essa meta tão expressiva de 100 anos num mercado que é tão brigado e num país em que a expectativa de vida das empresas não é exatamente alta? O que vocês acham que é o segredo dessa perenidade, dessa longevidade da empresa? Eu acho que o segredo é não fazer de nenhum negócio herança, né? Porque a herança, eu acho que existem interesses não muito claros entre as pessoas. Eu acho que uma empresa familiar, ela tem que ser por capacitação, né? Ela tem que ser direcionada, determinada. Eu acho que isso é o que levou até hoje a Cyberglass sobreviver. Assim foi com meu pai, assim foi comigo e assim eu também quero agir, né? De uma forma que a empresa sobreviva com quem é capaz de tocá-la. Sim. Na verdade, assim, a gente, por ser uma empresa familiar, nós respeitamos muito a hierarquia. E cada um sabe exatamente onde é o seu lugar. Ele é o chefe. Ele é o dono da Cyberglass. Nós somos funcionários do Domingos. E a gente respeita isso, porque quando a gente ouve falar de empresa familiar, várias pessoas já comentaram, mas como é que vocês conseguem viver, trabalhar o dia a dia sem brigar? Eu falei, cada um respeita o seu espaço. Ninguém passa por cima do outro, ninguém quer ter mais poder que o outro, ninguém quer mandar mais que o outro. A gente respeita cada um o seu espaço. Isso é fundamental. Porque existe diferença de opinião, a divergência sempre vai existir, mas a gente respeita a opinião do outro e vamos seguir adiante. Quando a ele fala diretriz do capitão. do né? cabeça, exatamente. Ele é o capitão e a gente segue Não, a gente dá os nossos palpites, né? Nossos Sim. pitacos, mas quem determina é ele. E a gente entende isso como isso. Se deu certo até aqui, vai continuar dando certo dessa forma. Sim. Isso tem sido um pilar importante Exatamente. para vocês, né? A gente está falando aqui de questões internas, né? De vocês, do dia a dia. Mas quais os principais desafios que vocês acham que a Cyberglass encontrou ao longo deste século de vida para se manter em atividade? Os desafios são muito grandes. Qualquer empresário tem grandes desafios para que o seu negócio sobreviva nesse país.
né? Todo mundo sabe, não vamos ser redundantes aqui de ficar citando este ou aquele problema. Mas eu acho que a determinação, né, daquilo que você tem, daquilo que você faz, e eu acho que esse respeito que a Gláucia está mencionando, ele acontece até com quem não trabalha na empresa, que no caso é a minha mãe, né? Eu acho que a família é a mantenedora desse pilar, né? Desse equilíbrio que ele está erguido. Eu acho que isso muitas vezes é discutido em família, os problemas são colocados em família, né? Ninguém sofre sozinho, vamos dizer assim. A gente sofre em família e a gente se diverte em família. Então, eu acho que o segredo disso é você ter uma estrutura familiar muito boa. Isso te dá um pilar bem legal. Sim. E quando a gente olha para o mercado, o que são hoje os principais entraves que vocês enxergam para as empresas que atuam no setor vidreiro? Tem alguns aspectos que incomodam bastante. Vamos dizer, a importação de vidros é uma coisa que afeta diretamente a gente, principalmente quando tem um reajuste da usina, onde os importadores continuam com preço antigo, então aí tem concorrentes que não repassam, quem importa tem uma capacidade de preços, né, uma competitividade maior, né, e esse tipo de coisa é uma das coisas que mais atrapalha. A informalidade, né, todo mundo sabe, isso é uma coisa desleal. Um leilão, na verdade, né? É leilão. É um leilão. Mas a incerteza do governo, acho que é o que mais atrapalha a gente de ter uma previsão mais clara. Você vai investir, mas a gente está sempre numa instabilidade econômica gigantesca, onde a gente não sabe para onde vai os juros. Hoje a gente tem um direcionamento que é sempre para cima, né? A gente tem enxergado governos que sobem, melhoram, daí de repente despenca, e eu acho que a gente, nesse caso, hoje, é um período que nós estamos despencando, onde os empresários têm dificuldade em realizar os investimentos, alta taxa de juros, incerteza do mercado, a construção civil prevendo uma redução significativa nos próximos anos, possivelmente uma redução do preço dos imóveis. Isso desencoraja o construtor a investir, né, com essas taxas de juros altíssimas, passa a não ser tão vantajoso investir e empreender, né? É melhor você deixar o dinheiro guardado, rendendo, te traz mais segurança. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje, e que não é muito diferente do que vivemos no passado, né? Cíclico, né? Sim. Em 2019, vocês passaram por um momento difícil, que foi uma enchente que atingiu ali as instalações da Cyberglass. Como que foi aquele período? Quais as consequências daquele incidente? Como que vocês fizeram para superar? E, principalmente, quais foram os aprendizados desse episódio? E eu acho que esse é um dos pontos que mais marcou a empresa. E mais machuca até hoje, né? Eu acho que é difícil a gente pensar nisso sem se emocionar, porque foi um período extremamente difícil. Algumas outras empresas do mercado passaram pelo mesmo momento que a gente, em épocas diferentes, mas também passaram, assim como vários empresários acabam passando. Ultimamente a gente tem visto isso na televisão também. Mas quando acontece com a gente, é dolorido. É o tipo de coisa que a gente nunca espera. E a gente teve muita ajuda. E o mais impressionante é que a ajuda veio de pessoas e empresas que a gente não esperava. Empresas que a gente não conhecia, pessoas que a gente jamais imaginou ajudaram, enquanto algumas que você falava, poxa, acho que ali eu posso contar, não ajudaram em absolutamente nada. Ligaram, conversaram, pô, e aí, preciso disso, não consigo te ajudar, entendeu? E foi muito marcante, um prejuízo gigantesco, paralisação da produção por meses. Todos os equipamentos são eletrônicos, automatizados, muitos servomotores, drivers, os painéis das máquinas são painéis baixos, então todos eles ficaram submersos. Para ajudar, as máquinas estavam energizadas, o que fez com que praticamente todos os drivers de todas as máquinas queimassem.
E aí você tem a dificuldade para comprar equipamentos, porque são máquinas de 3, 5, 7 anos, 10 anos. Hoje a máquina mais antiga que a gente tem 10 anos. A gente teve, graças a Deus, uma renovação no parque industrial. Mas um equipamento com 10 anos, você não consegue repor os componentes elétricos e eletrônicos com facilidade. É só no Mercado Livre, se paga muito mais caro. Né? Então a gente teve uma dificuldade. Quando acha, né? Porque muitas peças saíam de linha. Sim. E aí você tem que reformar, fazer um retrofit para voltar a poder funcionar. botar ela para rodar de novo. Mas Mas foi difícil, né? Porque você não sofre só por você. Você sofre pela estrutura, você sofre por... Eu via eles sofrendo, eu falava, meu Deus, era por mim, por eles, por ele, pela minha mãe, pelos próprios colaboradores, botando a mão na massa e vamos, compra 50 rodos e vinha com barro. Tá louco, acho que foi... quando a gente pensa em enchente, pensa em água, né? Só que barro. a sujeira que vem junto com a água Não imagina, né? é inimaginável. Né? Mas a gente teve uma união muito grande na empresa. A gente viu muitos não, praticamente todos, foram poucos que não colaboraram. Rodamos 2 turnos de 12 horas cada um entregando para o outro. Mas foram acho que foi quase um mês, né, de choro todos os dias. Choro todos os dias. Você imagina, se paralisar uma produção e você ter que terceirizar, fora o que você perdeu de material, de equipamento, você ter que gastar para terceirizar, para não deixar o cliente na mão. Então foi uma fase bem difícil. Além de você não ter, você tem que gastar. Né? Porque naquele momento você não tinha de onde tirar. Né? Aí, todo o nosso estoque estava submerso. Todas as máquinas ficaram submersas. Então, a gente perdeu todos os documentos trabalhistas, para você ter uma ideia. Então, foi uma coisa assim... Aí você pensa, né, e projeta problemas futuros, né? Isso vai me causar problema, isso vai, sabe, me dar mais dor de cabeça. E, de fato, foi uma coisa assim, muito dolorosa. Mas eu acho que é o que... É o que nos fortalece. É aquilo que eu disse no começo, né? Acho que a família, né, é o alicerce da empresa. Então, a gente chegava, né, aquela coisa que você não saía da empresa. Você estava na empresa o tempo inteiro e você continuava fazendo a mesma coisa que você fez no dia anterior e aquilo foi, e a gente acabou, né, perdendo muito dinheiro, porque além de não produzir, a gente tinha que entregar, tinha que honrar, a gente não tinha certeza que a empresa ia continuar, então a gente fez de tudo para manter, né, pelo menos os nossos clientes atendidos. E foi isso que a gente fez, entendeu? A gente, o tempo todo, a gente prismou, né, e priorizou o nosso cliente. E foi isso que aconteceu. Ouvindo essa história toda, né, as manifestações de vocês, eu penso na palavra resiliência, né? Qual que é a importância da resiliência numa jornada de 100 anos? Porque nós estávamos falando, o mercado é cíclico, mas os desafios também muitas vezes são cíclicos, né? E cada momento, em 100 anos, foram muitos desafios vividos. Qual a importância da resiliência para construir essa história? Total. Tem que haver a resiliência, senão você afunda e não volta. Você vai afundar, você vai voltar e abaixa mais um pouquinho, levanta, respira, afunda de novo e vai de novo. Tem que haver, senão a gente afunda e não volta. Se na primeira dificuldade você se deixa vencer, você não consegue voltar, né? Para a superfície. O que vocês acham que são os principais momentos da história da Cyberglass? Os marcos. Esse foi importante, né? Você falou que mas é mais recente. Vocês têm histórias ainda da época que era o seu pai? Ou mesmo quando você estava no começo de Cyberglass? Tem episódios interessantes, assim, para contar e compartilhar? Acho que qualquer episódio para a gente era super importante. Né? A simples compra de um carro novo era super importante. Né? Então, como sempre foi muito sacrifício, né? A gente trabalhou com muito sacrifício e conquistamos as coisas com sacrifício. Então a gente festejava cada momento, cada pequena coisa que a gente fazia. E eu acho que assim a gente é movido à satisfação, né? Não tem grandes momentos,
todos os momentos dão muito prazer para a gente. É a conquista de um cliente, a conquista de um espaço novo, a conquista de um amigo, a conquista infinita que a gente tem. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante, né? E quando a gente vê que a gente pode estar junto no fim de semana e mais 5 dias da semana juntos, né? E que é prazeroso isso é uma conquista, né? Porque a gente escuta, né? Qual a família que tem almoço de domingo hoje, né? Qual a família, né, que faz uma festa de aniversário entre os mais chegados, aquela coisa. Então você vê que existem coisas, né, que são muito enraizadas na gente. Para chegar aos 100 anos de mercado, ter as pessoas certas na empresa deve ter sido fundamental. Qual a importância dos funcionários nessa trajetória de 100 anos? Total. A gente tem vários cases de vários funcionários que cresceram e ajudaram muito a gente chegar onde a gente chegou. A gente tem casos assim onde o ajudante geral da expedição, aquele cara que pegava o vidro para fazer a entrega, o carregador mesmo, ele virou, os clientes ligavam e elogiavam, esse cara é maravilhoso, o cara é educado, vamos tirar o cara da expedição, vamos trazer para dentro. E aí, hoje é um dos melhores vendedores que a gente tem. Nós tivemos casos de ajudante que foi subindo o cargo, virou gerente, hoje tem vidraçaria própria, pessoas que vestem a camisa como donos, né? E acho que é isso que a gente precisa. Quando eu já participei do RH por alguns anos, quando eu contratava, eu falava isso, não trabalha para mim, não acha que você está trabalhando para a Cyberglass, você tem que trabalhar para você, porque você é uma empresa. Quando você sair daqui, você vai fechar contrato com uma outra empresa. Então, se eu tenho um gerente muito bom e você presta um serviço muito bom, quando esse gerente sair e for para uma empresa maior, melhor ou de igual porte, ele vai querer formar a equipe dele. E ele vai querer quem? Os melhores. Sim. E aí está a tua oportunidade de subir sem sair da tua profissão, né? E isso eu sempre falo, continuo falando, e tem muita gente que escuta e acaba crescendo junto com a gente. Tem funcionários mega focados, com muito comprometimento. Poxa, gente que precisa ter um pedido, precisa sair, é importante, ele fica até depois do horário, não tem tempo ruim para ele, entendeu? Então a gente tem uma equipe comprometida que pode ajudar a gente quando a gente precisa. E é isso que faz a gente ser quem a gente é. Muito bom. Bom, uma questão frequente nas empresas familiares é que nem sempre as gerações mais novas têm interesse em atuar, né, nos negócios da família. O Domingos falou aqui há pouco que empresa não é herança, né? Esse não me parece ter sido um problema na Cyberglass, né? Já que a 4ª geração está aqui participando ativamente na gestão da empresa. Vocês chegaram a tentar outras áreas profissionais ou vocês sempre quiseram seguir carreira no vidro? Bom, eu comecei bem cedo também. E não foi porque eu quis, né? Foi obrigado, Na né? ocasião eu fui obrigado. E para mim não foi fácil, foi bem no período de férias. Você imagina um verãozão enorme, meus amigos na piscina, eu ia almoçar em casa, quando chegava todo mundo na piscina, e eu de calça jeans, camiseta, almoçando rapidinho para voltar para a empresa. Mas a gente pega amor, né? Desde pequeno eu sempre frequentei a empresa, desde sempre. E eu sempre vi a empresa como futuro. Eu sempre quis fazer parte, eu sempre quis ver ela crescer, eu sempre quis ver ela como melhor, maior. E é lógico, eu fiz faculdade, fiz uma pós, tive uma época que eu fui para o mercado buscar um outro caminho, mas com a certeza de voltar com uma bagagem. Mas tivemos alguns problemas familiares, né, de doença, e eu acabei ficando. Eu acabei não saindo, então eu acabei não tendo uma experiência fora, o que eu acho que seria muito importante, né? Mas eu sempre quis estar lá dentro. E você, Glaucia? Eu me formei em Direito, não tinha pretensão nenhuma de ir para a empresa. Aí fui casada há alguns anos, quando eu me separei, eu falei, preciso voltar, fazer alguma coisa. E calhou bem na época da menina do faturamento estar saindo, né? E aí ela falou pro Rodrigo na época, ela falou assim, por que você não chama a Glaucia para vir? Porque eu me separei em dezembro e em janeiro ela ia sair. E aí a gente conversou, que aí que você acha, fui e fiquei. Mas não tinha pretensão
Porque eu era casada, as minhas filhas eram pequenas, tive um problema de saúde com a minha filha, fiquei muito tempo com ela no hospital, então não tinha parado para pensar. Só que aí, quando eu precisei seguir minha vida, eu falei, agora, para onde eu vou? O que eu faço? E aí, eles me abriram as portas e cá estou até hoje. Não, você já tinha participado também do Já comercial. já tinha ido pro comercial, mas eu sou péssima para vender. Não dá. Tem que ter um dom para vender. Para você vender uma coisa, você tem que saber Eu concordo. Eu também não tenho esse mostrar. dom. Não Eu acho que a esse Glaucia é dom. muito boa para lidar com pessoas. Ela consegue conduzir uma conversa muito fluida, ela consegue conquistar o funcionário, entendeu? E tá muito próximo, não é à toa que tem muita gente que sobe para conversar com ela, para falar com ela, expor algumas situações, contar alguns problemas e algumas situações que a gente está vivenciando lá. Então ela tem esse dom. Eu não acho que ela seria ruim no comercial, pelo contrário. Não dá, pra mim não dá. Para vender. A gente tem vendedores lá que se você entregar um caroço de azeitona, ele vai vender. Imagina, se me der um caroço de azeitona, eu vou falar, isso aqui é lixo, joga no lixo. E tem pessoas que têm esse dom. Pra mim, não. Eu gosto de lidar com pessoas. Sim. Mas venda... Comercial, não. E não você, dá. Domingos, quando começou? Você pensou em Correndo outra na coisa ou fábrica. não? Não, eu comecei muito cedo, lógico. A gente morava em cima, a fábrica de baixo, era um armazém embaixo, e um sobrado em cima, eu morava em cima. E eu, aos 10 anos, na época, nós éramos fábrica de espelho. E na época tinha espelhação e o pessoal adorava porque eu trabalhava na pintura, na goma lacre e no betume. E eu, com 10 anos, já atendia a produção, porque o cara da espelhação ganhava por produção. E ele esperava eu chegar da escola, imagina, eu de shorts, descalço, trabalhando numa estufa, né? Direitos trabalhistas, viu? Mas foi assim. Mas depois eu fiz cursinho para medicina, né? Que eu ia prestar para medicina, mas meu pai ficou muito doente. E aí o meu avô, por parte de mãe, no caso, porque do pai eu não conheci, ele me chamou e disse, você vai ser o arrimo da família. Talvez, se você não assumir a empresa, você também não vai fazer o que você queira. Porque se seu pai faltar, você não tem de onde tirar. E aí eu fiz a opção, falei, então vou mudar. E fui fazer ciências contábeis. Mas trabalhei um ano fora, no escritório de contabilidade. E depois desse um ano eu retornei e aí eu fiquei na empresa. Até hoje, né? Uau! Estamos lá já há 40 e poucos anos. Muito bem. Agora tem mais uma pergunta que é para você também. Você que já viveu aí mais da metade da trajetória da Cyberglass, o que você acha que foram as mudanças do setor vidreiro que foram mais marcantes para você? As mudanças que sempre causam um certo pânico, né? Porque tudo que é novidade, tudo que é novo, né? Você não sabe qual que vai ser o direcionamento disso. Então, acho que assim, o primeiro grande evento que teve foi a criação, né, da Sebrace, né, do complexo Pilto Saint-Gobain, que é uma nova empresa. As empresas vão ter que se adaptar porque as chapas serão maiores, sabe, a descarga, o transporte, tudo isso era muita novidade, muito investimento, e isso iria gerar mudanças físicas, inclusive, né? A gente teria que sair do galpão que a gente estava. Então, isso daí, acho que foi uma grande mudança, um grande marco. Depois foi, né, a perda do mercado do espelho. Nós éramos fabricantes de espelho, e as indústrias começaram a fabricar espelho. E não tinha como concorrer com a indústria. E aí foi mais um desafio, né? Precisaram se reinventar. Reinventar. Como que nós vamos fazer? Para que lado vamos correr? Então, tiveram muitas mudanças. Aí veio a crise na indústria moveleira, porque a gente direcionava toda a nossa produção para a indústria moveleira. E é onde foi a grande perda. Porque a indústria moveleira passou a comprar, né, das usinas, praticamente. E a gente perdeu a clientela. E aí a gente mudou de segmento,
E aí fomos mudando de segmento, aí fomos para a indústria de refrigeração, que eram as grandes padarias, que eram tudo envidraçado, aquelas geladeiras maravilhosas e tal. E a gente mudou para a indústria de refrigeração. Depois a gente percebeu, a gente foi para arquitetura e decoração. Trabalhamos com Ornali, Artefato, todas essas empresas top de linha na decoração e arquitetura. Mas também a gente percebeu que não era a nossa praia. E aí a gente mudou para a indústria da construção civil, que eu acho que estamos nela já quase não, há 22 anos, direcionando a nossa produção para construção civil. Que interessante. Então, um espectro grande de produtos né, demandantes do nosso material que vocês já atuaram. Não sabia desse bastidor todo. Domingos, você, entre 2017 e 2023, foi também presidente da Abravidro. Como que foi esse desafio de conciliar a gestão da empresa e os compromissos da associação? Bom, primeiramente, quando eu fui convidado, eu disse não, porque eu não me achava preparado, né, para assumir a presidência de uma associação tão importante como é a Associação Abravidro para o mercado vidreiro. É uma associação nacional, né, que eu acho que tem uma grande responsabilidade. E a gente sabia, né, eu sabia, embora não ser atuante na Abravidro, a gente sabia da importância dela. Quando eu fui convidado, eu inclusive declaro isso, eu acho que eu fui mais convidado pela minha honestidade do que pela minha capacidade de ser presidente. Porque eu acho que ser presidente da Abravidro, né, se tornar muito fácil quando a gente tem uma superintendente capacitada, que antes de mim, e antes de você, e antes da minha presidência, foi a Celina, e quando eu assumi, a Celina saiu. Então, era Alexandre Pestana saindo e a Celina saindo. E eu fiquei apavorado de ter que assumir a Abravidro, que era uma associação tão importante. Mas eu acho que, assim, fui muito feliz, fui abençoado por ter Yara Bentes à frente da Abravidro. Acho que é uma pessoa tremendamente capacitada, uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa que me deu umas boas chicotadas, mas me aplaudiu muitas vezes também. E eu acho que foi muito importante essa vivência, né? Esse contato político, né? As amizades criadas, né? E esse conhecimento do mercado que a gente era um pouco, talvez, omisso, né? Esse mercado vidreiro, que é imenso. Mas eu acho que foi muito importante esses 6 anos à frente. Acho que hoje fui convidado, sou vice-presidente de uma outra associação, né? Na verdade é de um sindicato. Eu acho que é super importante essas coisas e que te dá novas bagagens, né? É uma outra tratativa, é um outro compromisso, né? Mas sempre é num crescente, né? Nada se faz por fazer, né? Ou assumir um cargo por estar numa posição. Sim. É muito bom. Você comenta isso, né, de que antes da sua eleição para a presidência da Abravidro, você não tinha uma participação muito ativa no associativismo. Tendo vivido neste modelo, né, de não participar tão ativamente, e depois de participar e ser presidente da Abravidro, hoje está como vice-presidente do Simbevidro São Paulo, o que você acha, qual é a sua visão hoje sobre a importância de as empresas participarem do movimento associativista? Hoje eu vejo que a importância do associativismo não tem parâmetro, sabe? É importante e ponto, né? Não é uma associação que faz festividades. Ela aparece mais nas atividades e festividades, mas a importância, né, o papel da Abravidro, né, no associativismo, é essencial, gente. É ali que você discute, você vê as dificuldades de todo mundo, você procura entender o mercado, né? Você traz opções, você traz novidades, né? Você tem conhecimento, acesso às feiras. Então, acho que hoje eu percebo o quanto a gente perdeu nesse período onde a gente não participou desse associativismo, né?
aqui, grandes amigos estavam, mas acho que foi um pouco por determinação de família. Meu pai não gostava do associativismo, né? Ele era contra isso daí. E eu percebo que assim é difícil fazer as pessoas mais antigas enxergarem a importância, né? Principalmente de uma associação como a Abra Vidro. É muito importante. Eu faço assim, não é um apelo, mas é um convite para quem não é associado, se associe. Você só tem a ganhar. Isso não é uma mensalidade, não é uma despesa, é um investimento. Vale a pena você estar lá dentro. Muito bom. Que bom que a gente plantou essa sementinha do associativismo tão forte aí no seu coração. A gente estava falando de família, né? De como a família de vocês é unida e como isso é o pilar da empresa, inclusive. Vocês estão sempre juntos, você comentou aí almoço de domingo e tal. Como que vocês separam o que é da esfera pessoal e da esfera profissional, trabalhando todos juntos? Essa eu Não quero separa. responder. Essa Não separa. É só o horário. É o horário que separa. E o nome? Não. Na empresa ele é o Domingos, em casa ele é o Zé. É isso que separa. Não, é uma coisa que eu sempre pedi, né? Que a gente não discutisse problemas de trabalho, né, em casa. Porque a gente já fica 5 dias da semana junto. Às vezes o sexto também. Eu acho que discutir problemas de trabalho aos domingos não é nada agradável e nem saudável, né? Você começa a comprometer o trabalho e a família, né? Você não está poupando nenhum dos dois lados. Sim. Então, eu sempre disse, eu não discuto problema de trabalho de domingo. E acho que eles começaram a respeitar e abraçar essa opinião. Você disse que queria responder? Não, a gente é exatamente isso. Quando eu brinquei, eu falei, não, a gente não separa. Sempre tem um comentáriozinho, o que você acha daquilo? Mas a gente não vai a fundo. Ele fala do almoço de domingo, não são só os almoços de domingo. Às vezes de sábado a gente sai junto. Natal e Réveillon é sagrado, é a família inteira reunida. Lógico, aí todo mundo esquece mesmo, né? Mas são 5 dias, mais os finais de semana, mais as férias, mais as festas, é todo mundo junto. Sempre junto. Então não tem essa... A gente comenta, né? Tem um comentáriozinho, não leva Acho que tudo a mais eu fundo, e mas- ela do que ele. Ele não fala Ele não mesmo. fala, ele não responde. Você pergunta, ele... Não é comigo, entendeu? Na época do meu pai era assim, não tinha horário. A gente estava jantando falando. É época que quando eu comecei, né? Então, para mim era muita novidade. Eu tava entrando pro mercado, tava mexendo, aprendendo. Daí eu fui para produção. Então, a fábrica se estendia para casa, era todos os Era uma dias. coisa só. Casa e fábrica era uma coisa só. Até era meio chato, porque eu também não eu não estava na empresa. Então, eu ficava, sentar na mesa, Sim. ouvindo eles falando de negócios, né? Mas Era enfadonho. aqui a gente Um bom dá limite. risada, brinca com as crianças, tira sarro da cara do outro, você já percebeu que é comum, né? É normal. É isso. Também. E o que vocês acham que é uma característica da família, ou mais de uma, que está presente hoje na cultura da empresa, que vocês levaram da família para o trabalho? Leve, suave, brincalhão, né? A gente está sempre brincando com os funcionários, fazendo piada. Eles têm liberdade, com respeito, de fazer brincadeira com a gente também. Eu acho que o clima, né, pelo menos dentro da parte administrativa, é muito saudável. Eu acho que isso é uma característica da família, né? Ele tira sarro da avó dele, que é a minha mãe, né? A gente tira sarro da minha irmã, que é a mãe deles, entendeu? E a gente, o tempo inteiro, a gente fica assim brincando. Isso faz com que esse relacionamento se torne leve e a gente não para só em casa. A gente leva isso para a fábrica e a gente acha isso daí saudável. Algum isso. complemento? É isso. Bom, além de vocês três que estão aqui no estúdio com a gente, a Áurea, sua irmã, como você acabou de comentar, trabalha na Cyber também, como diretora financeira. A quinta geração,
já tá por lá? A Quinta já teve. Já esteve. Já esteve e Passaram, estão seguindo seguiram. um deles. As Elas, minhas né? filhas, primeiro a Isabela, que é a minha filha mais velha, ela ficou acho que 1 ano e pouco, né? No PCP. Aí ela foi morar fora, ficou 6 meses fora. Quando voltou para a empresa, ficou acho que mais 1 ano. Entrou na faculdade de biomedicina e E aí o novo Foi- mundo se abriu. um novo mundo se abriu. E a Lara também, a minha mais nova também queria se ocupar, foi para a empresa, ficou 1 ano no PCP, mas falou, não é isso que eu quero. Entrou em medicina veterinária e partiu. E os seus ainda são pequenos, né? A Dudinha, ela sempre falou que ama a empresa, porque eu já sou um pouco mais, eu já acabo levando um pouquinho da empresa para casa. Então eu falo de problemas, eu falo do que está acontecendo, eu falo de conquistas. E aí a minha mais velha, que entende um pouquinho mais, ela fica alucinada. Então assim, ela sempre ia almoçar com a gente, né? A gente tem o restaurante lá na empresa, então em alguns dias da semana que eu pegava ela, eu trazia ela para a empresa, almoçava com a gente, depois eu levava ela. Então ela viveu um pouco da empresa e Sim. ela ama, né? Eu lembro que na época que a gente passou pela enchente, qualquer chuvinha ela entrava em desespero, porque ela achava que ia acontecer de novo. Sim. E ela fala, eu quero trabalhar na fábrica, eu quero trabalhar na fábrica. Mas ela ainda é muito pequena, né? Sim. Se bem que 4 anos mais nova do que quando eu comecei. Mas, quem sabe, eu tenho a esperança, né, de que um dos meus 3, pelo menos, queira, né? Porque não adianta você forçar. Acho que tem que vir da pessoa, escolher trabalhar lá, né? Escolher participar da sucessão, né? E se preparar para isso. Exatamente. Acho que isso é fundamental, né? No último Simplovidro, a gente teve a Isabelle Randon, que era uma das palestrantes, que é do Grupo Randon, de soluções de transporte lá no Rio Grande do Sul, e que ela falou sobre isso, né? Sobre a importância desse assunto sucessão ser tratado com naturalidade pelas famílias e da importância, né, entre as diferentes gerações, inclusive, e da importância de planejar isso e de preparar essas gerações futuras para assumir o negócio se for do interesse deles, né? Como estão essas conversas na Cyberglass? Vocês têm essas conversas? Eu já tive com as minhas sobrinhas, né? A mais velha até falou, eu acho que eu vou fazer administração depois que eu terminar essa faculdade, porque eu quero voltar para cá. Ela tem falado algumas vezes isso. E espero que seja real isso. É porque foi o que ele falou, a gente pega amor. Elas ficaram 1 ano e pouco lá, e a gente pega amor, a gente batalha por E elas estão lá aquilo, todos né? os dias também. Elas vão pra lá, almoçam lá, passam a tarde lá, e vai e volta. Mas assim, a questão do apego, a gente se apega, a gente cria amor, a gente fala, pô, a gente vive daqui. A gente tem que levar isso daqui adiante, a gente tem que fazer isso aqui crescer cada vez mais, né? E tanto a nossa visão, quanto acredito que a delas também, porque ela já parou para pensar algumas vezes, não, eu vou terminar essa faculdade, vou fazer uma administração, porque eu acho que eu tenho que ajudar, ela fala. Mas ela precisa querer, né? Não adianta. Sim. Ela tem que querer e tem que estar preparada para isso, né? Vamos ver, vamos aguardar. Falta 1 ano para ela se formar em biomedicina, vamos ver se daqui 1 ano ela começa alguma outra para dar sequência. A gente tem visto que nos últimos anos a Cyberglass tem movimentado mais aí as questões de marketing, está mais ativa, tem participado de feiras. Essa estratégia é parte da construção da Cyberglass dos próximos 100 anos? Eu acredito que sim. Já fazia alguns anos que eu pedia pro Domingos, poxa, vamos participar. Eu acho que a FESCO, a Glass são feiras importantes, a gente tem que participar, a gente tem que ser visto. É uma empresa de 100 anos, mas quando a gente olha o histórico da empresa, por muitos e muitos anos ela foi só uma vidraçaria. Não só, né? Não menosprezando o que ela foi, mas ela foi uma vidraçaria muito pequena, né? Agora que a gente entrou nessa última fase de Cyberglass na construção civil, a gente passou a ter um nome mais forte, né? Ser reconhecido no mercado, aumentou muito a capacidade produtiva, nós investimos em vários equipamentos, hoje a gente tem o maior forno de têmpera do mercado, nós produzimos o vidro mais longo laminado, multilaminado, e do meu conhecimento acho que foi o maior vidro multilaminado temperado já produzido no Brasil também. A gente atende a construção civil de ponta a ponta, desde a decoração até uma peça estrutural,
né? E a gente tem que ser visto, tem que investir, né, nesse tipo de feira, em marketing, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que a gente faz. Ainda tem muita empresa, muito cliente que não sabe todos os produtos que a gente trabalha, então a gente tem que divulgar isso. Então, o meu desejo é continuar com feiras e eventos. Sim, dá mais visibilidade, Sim, né, total. para a empresa e para o portfólio. Hoje a Cyber tem quantos colaboradores? 140 40. mais ou menos. 140. E vocês fizeram investimentos recentes? Você falou em produção, em equipamentos e tal. Qual que é a capacidade hoje da Cyber? Putz, se a gente for pegar entre turnos, capacidade de vidro laminado em torno de 100, 110 mil metros. Em chapa, que depende muito do tipo de produto. Se for um laminado temperado, Sim, diminui muitas bastante. especificidades, né? Temperado em torno de 60 mil metros. Mas a gente também está com um espaço físico um pouco limitado, que é o que faz com que nós não atinjamos, não sejamos tão agressivos em relação a preço para conquistar todo esse volume de mercado. E vocês têm plano de expansão? O sonho existe, né? Existe um grande sonho. Sonhar não é proibido. E qual que é o portfólio da empresa hoje? Você deu uma pincelada aqui, mas o que é o portfólio de vocês e quais são os principais mercados que vocês atuam mesmo? O Domingos falou ali um pouco desse espectro, né? Vocês passaram por muitas coisas, você citou alguns. Hoje a Cyber se define como? Hoje a gente tem a nossa produção basicamente voltada para construção civil, fachadas, né? Atendimento de prédios residenciais, comerciais, empresas de envidraçamento de sacadas e venda de chapa de vidros laminados. Agora a gente entrou com uma nova linha de lapidação automática, a gente está entrando mais forte no mercado de vidros temperados. A gente tem uma capacidade muito grande de furação, têmpera, mas a lapidação acabou ficando sobrecarregada pelo mercado de laminados. Então agora com essa nova linha a gente quer entrar um pouco mais agressivo no mercado de temperados. E como que foi o ano de 2024 para vocês e o que vocês estão esperando para 2025? 2024 foi um ano bom para a gente, né? Nós tivemos algumas mudanças que acabaram atrapalhando um pouco a nossa produtividade, que foi uma reforma em toda a parte de lapidação, retrofit de uma bilateral, essa entrada da linha nova, que queira ou não, para colocar a casa em ordem, precisa levantar poeira, né? Sim. Então, nós perdemos um pouco de capacidade no final do ano, o que atrapalhou um pouco, o que fez com que nós parássemos de ir atrás de obra, né, para poder colocar a casa em ordem. Mas eu acho que 2025 tem grandes oportunidades, grandes parcerias que a gente vai solidificando. Eu acho que 2025 vai ser um ano muito bom. Boas perspectivas, então, Boas perspectivas. neste ano especial. Boas perspectivas. Que bom. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, do nosso bate-papo, e eu queria saber se vocês têm um recado para deixar para o setor. Eu acho que não é um recado para o setor, né? Mas eu acho que, assim, dá para dizer, né, para quem está junto com a gente, né, concorrente ou não, mas quem está no mercado vidreiro, que é possível, né? Isso daí, a Cyberglass prova que isso é possível. Então, você fazer 100 anos, realizar, né, não é um sonho. Fazer 100 anos não é uma coisa, eu quero fazer 100 anos. Mas é que quando você chega aqui, você percebe onde é que você está, né? E aí você olha e você vê muita gente para baixo, embaixo, e quando você olha, tem poucas pessoas, empresas para cima. Mas então a gente tem mais um caminho a percorrer, né? Que é esse topo, e a gente está aqui, inclusive, para estender a mão, né? Porque eu acho que assim, a gente está e conquistou onde estamos, é porque a gente também foi ajudado, né? Então, é isso que eu quero transmitir, né? É possível você fazer 100 anos, não desanime. Eu acho que é mais um agradecimento, né, aos funcionários que a gente tem. Nós temos alguns funcionários com 30 anos de casa, né, extremamente comprometidos. A gente tem pessoas que são mais novas, mas tão comprometidos quanto.
Nós temos vários parceiros antigos que caminham com a gente nessa trajetória, que acompanham a gente, né? Sejam vidraceiros, sejam caixilheiros, né? A gente tem alguns amigos onde a gente percebe que eles querem fechar pedido com a gente, que eles têm confiança na gente, que eles sabem que se der um problema, a gente vai se responsabilizar e a gente vai resolver, entendeu? Então, eu acho que a gente é muito abençoado, né? Por tudo que a gente conquistou. É lógico, a gente sempre tem um sonho e à medida que a gente vai realizando esse sonho, vão aparecendo sonhos maiores, mas quando a gente olha para trás, quando eu comecei na empresa, eu não conhecia muito de máquina, de concorrência, não sabia como era o mercado, eu era uma criança. E aí, pesquisando, conversando com meu pai, qual empresa maior, o que falta para a gente ser melhor, maior, e a gente era muito pequeno, né? Então faltava muita coisa. E a partir do momento que eu fui conhecendo os equipamentos e o que era uma indústria de vidro, eu lembro que eu peguei um caderninho e eu fiz uma lista de equipamentos que eu queria conquistar. Né? Uma lista de desejos. Qual vai ser a prioridade aqui? Mas é lógico que não cabia nada disso onde a gente estava. Então, o principal foi o galpão que a gente está hoje. Então, a gente conseguiu conquistar uma área nova, muito maior do que a que a gente estava. Tinha labilateral, mesas de corte de vidro laminado jumbo, linha de laminação jumbo, centro de usinagem. Putz, eram muitos equipamentos que naquele momento eram inalcançáveis. E alguns anos atrás eu achei esse caderninho e eu estava dando uma olhada e eu vi aquela lista. Putz, eu me emocionei, porque eu falei, tudo que tinha naquela lista eu consegui conquistar. Eu não, né? Nós conseguimos conquistar, mas a lista era minha, o sonho era meu, né? Sim. Mas nós conseguimos. E é lógico, o sonho era grande, né? Então, assim, não era uma bilateral, eram 4 bilaterais. Né? Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Né? E aí entra o próximo sonho, que é uma nova planta, que é uma nova indústria. Né? Então, esse é o próximo sonho. Preciso escrever, eu ainda não escrevi. Essa técnica funcionou, Essa técnica né? funcionou, põe no caderninho, ajuda a gente. E você, Glaucia, sua mensagem? Eu acho que ninguém consegue sozinho. É como a gente falou, família e em nome da empresa. A gente precisa dos nossos colaboradores, os nossos clientes precisam da gente, a gente precisa dos nossos fornecedores, como os nossos fornecedores precisam da gente. Eu acho que é um apanhado, né? Ninguém consegue sozinho. Eu preciso de um monte de gente, como um monte de gente também precisa da gente. Então, vamos estender aqui, porque eu sei que alguém vai estender para mim lá, né? E tem que ter o apoio da família, sem sombra de dúvida, porque sem a família a gente não vai. Isso está muito enraizado, como ele falou, na gente, né? A gente não vive um sem o outro. Eu posso falar mal dos dois. Se você falar, você cria uma briga comigo, sabe? Então, assim, lógico, sempre tem uma discussãozinha, uma desavença normal, mas quem tá lá para me apoiar são eles. Eu tô aqui para apoiá-los sempre que eles precisarem, em qualquer situação. E é isso. Ninguém consegue sozinho, você precisa de ajuda, sempre, de muita gente. Eu acredito que seja isso. Muito bacana, gente. Queria agradecer, Glaucia, Domingos, Rodrigo, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigada pela presença aqui. Parabéns pelos 100 anos da Cyberglass e vida longa para vocês. Nossa. Amém. Amém. Bom, nós chegamos ao fim desse episódio. Você pode nos acompanhar no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida para que você receba os nossos conteúdos sempre que houver atualização. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!